para conversar, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos ao meu canal do YouTube, à minha página no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Tereza Oliveira. Eu estava conversando com a minha sobrinha outro dia e estava dizendo para ela, a gente estava falando desse dia mesmo, 31 de março de 64. E eu estava falando para ela que nesse dia especificamente, em casa tinha um rádio, mais ou menos parecido com esse. Isso. Só que ele era cinza e dava choque. Esse eu não sei se dava choque, mas dava choque. E foi exatamente por esse rádio que nós ouvimos o que estava acontecendo. E foi uma preocupação muito grande porque meu irmão estava na faculdade e de fato ele apareceu 48 horas depois. Eu pessoalmente, eu tinha 8 anos, não sei o que aconteceu. Eu fui saber realmente o que tinha sido 64 em 70, 75, 78, quando eu estava na faculdade, nos anos 70. Porque dentro da minha sala de aula sempre tinha 2 pessoas, sabe, de terno, tomando conta da gente. E aí, todo mundo dizia que eu era alienada ao sistema, porque eu acabava não falando tudo que eu pensava. Mas, sabe, eu ia falar para quê, né, naquela época? Eu ia falar para quê e para quem? Não tinha muito sentido. Para mim, pelo menos, você pode até me julgar diferente, mas na época para mim não tinha muito sentido. Eu fui de fato aprender o que tinha sido 64 depois de adulto, depois de terminar a faculdade e começar a enfrentar todos os problemas de uma pessoa que mora no Brasil enfrentar. Sai formado, não tem emprego, concurso público era difícil, concurso público foi aparecer 7 anos depois que eu já estava formada e por aí afora. E com a formação política que eu tive dentro de casa, que eu sempre digo para vocês que essa o meu pai não deixou, meu pai foi meu mentor político, eu sabia que a gente tinha muita coisa para fazer. E na minha família a gente fazia tudo o que era possível fazer no compromisso coletivo que a gente sempre teve com as pessoas. E aí, isso eu tenho assim, sabe, até com uma honra, porque esse compromisso coletivo com as pessoas passou para os meus sobrinhos, já passou para os meus sobrinhos netos. Então, é uma semente que meu pai plantou lá atrás e que deu muito certo, muito certo. E essa é a minha preocupação. Se a gente for olhar 64, hoje especificamente, 31 de março, o que a gente aprendeu com 64? Só a falar, a ter liberdade para falar, a ter liberdade para xingar, para botar o dedo na cara do outro, para dizer se ele está certo, se ele está errado, a ficar discutindo, como eu disse no vídeo anterior, a ficar discutindo sobre os políticos e não sobre política. Foi isso que a gente aprendeu? Na verdade, também eles não queriam que a gente aprendesse nada. Mas eu acho que, de uma certa forma, aquele ranço ainda existe nos governos que se dizem democráticos. Ainda existe sim. Porque a gente ainda não conseguiu aprender a falar de política. A gente só fala dos políticos. Os anos de repressão hoje estão respingando nas pessoas que a gente escolhe como representantes e que de repente a gente percebe o grande erro que cometeu quando colocou o número daquela pessoa na urna eletrônica. Eu acho que 64, ficou para trás, é passado. É um passado que está muito presente, muito presente. Porque enquanto a gente perde tempo falando deles, eles continuam atuando, seja onde for. Enquanto a gente perde tempo querendo falar dos políticos como a gente fala dos jogadores de futebol, porque a semelhança em quem trata desse tipo de assunto é imensa, a política mesmo e o exercício da cidadania, o exercício da democracia vai ficando para trás, ninguém sabe. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é uma democracia, é a liberdade, é tudo muito genérico, mas não é genérico.
Você precisa participar, você precisa escolher, você precisa ter compromisso coletivo para que lá na frente o teu voto tenha valor. Você precisa conhecer as pessoas que estão se dispondo a cargos desse tipo e que dizem que vão fazer e que depois não fazem. Você inclusive tem que, prestar atenção naquelas pessoas que estão começando uma jornada política, mas que não falam de política. Só tiram fotos com personalidades, né? E frases prontas. A gente tem que prestar atenção em tudo isso. Quando a gente conseguir prestar atenção em tudo isso, a gente aprendeu com 64. Enquanto a gente ficar só batendo palma, a gente não aprendeu nada com 64. E cuidado, porque quando a gente não aprende uma lição, normalmente a gente tem que fazer de novo. Então,